nós vimos no vídeo anterior, quando você declara uma classe como essa, os métodos que foram definidos são métodos de instância, ou seja, esses métodos só podem ser acessados por objetos daquela classe e não pela classe em si. Então, esse código é válido, mas esse código não é, porque o método empty é um método de instância. Mas a história não para por aí. Nós podemos sim definir métodos que são da classe e também variáveis que são da classe. Só precisamos usar um jeito especial para diferenciar quando uma variável ou um método é de classe e quando é de instância. Uma variável de classe é declarada com 2 arrobas no início do seu nome, dessa forma. Aqui, nós estamos criando uma variável de classe chamada @cards e atribuindo a ela um array vazio. Nessa variável, nós vamos guardar todos os objetos dessa classe que forem criados. Nós já vamos ver como fazer isso, mas repare que a variável foi definida fora de qualquer método, diretamente no corpo da classe. Isso é porque não existe um equivalente do método initialize para classes, em que nós poderíamos inicializar as variáveis de classe. Ao invés disso, a inicialização é feita dessa forma mesmo. Agora, nós podemos criar esse método de classe que acessa essa variável de classe. Repare que para declarar um método de classe, nós usamos a palavra-chave self na declaração do método. Esse self indica que o método que está sendo declarado é um método da classe e não de objetos que serão criados a partir dessa classe. Vamos ver como usar esse código por enquanto. Aqui, novamente, nós temos o código da classe cart em um arquivo e eu já chamei o método load para carregar esse código no meu IRB. Agora, vamos usar esse código para saber, por exemplo, qual é o tamanho do array @cards. Para fazer isso, a gente pode chamar o método de classe que foi declarado dentro dessa classe, que retorna um array vazio, que é exatamente o valor inicial dessa variável quando a classe é carregada no IRB. Em seguida, a gente pode chamar o método size desse objeto, que retorna 0, porque o array está vazio. O importante aqui é reparar que dessa vez nós chamamos diretamente cart.cartinUse, ao invés de fazer cart.new.cartInUse. Por quê? O método cartInUse é um método de classe e não de instância. Inclusive, esse código daria erro. Bom, mas do jeito que esse código está, o array vai continuar vazio para sempre, porque a gente ainda não criou nenhum código que modifique esse array em nenhum momento. Então vamos fazer isso. Nós queremos adicionar um objeto do tipo cart ao array @cards sempre que um objeto é criado. Um bom lugar para fazer alguma coisa assim que um objeto é criado é o método de instância initialize, que você já conhece. Então, vamos declarar esse método nessa classe e dentro do método a gente usa o operador menor, que nos permite adicionar um elemento a um array. Repare duas coisas aqui. Primeiro, que variáveis de classe, como @cards, são acessíveis dentro de métodos de instância, que é o caso do initialize. Mas existe uma diferença fundamental entre variáveis de instância e variáveis de classe. Uma variável de classe é compartilhada por todos os objetos da mesma classe, ao invés de ter um valor específico para cada objeto. Por isso, se um objeto alterar o valor dessa variável, todos os objetos vão ver esse valor alterado. A segunda observação é que o elemento que nós estamos adicionando ao array é o próprio objeto que está sendo criado, ou seja, é o próprio self. Agora sim, com esse código alterado já carregado no IRB, vamos fazer o teste. Primeiro, vamos ver se o array de objetos realmente está vazio usando aquele método, o mesmo método de classe. Então, cart.cartInUse retorna um array vazio. Legal. Faz sentido porque a gente ainda não criou nenhum objeto. Agora, vamos criar duas instâncias da classe cart. Então, C1 cart.new, C2 recebe cart.new. Criamos duas instâncias. E vamos ver como está agora aquele array. Dá para ver que nós temos dois objetos nesse array, que é justamente cada um daqueles objetos que foi criado nas linhas de cima. Uma maneira de ver qual objeto é qual é comparando esses valores que são impressos no console aqui. Outra maneira, se você não estiver no console, é usar aquele método ObjectID que nós vimos antes.
Então, card.cartNews, como você já viu, retorna um array. Eu posso usar o índice 0 para acessar o primeiro objeto desse array. Esse é um objeto, então eu posso usar o método objectId para ver qual é o ID desse objeto específico, e eu posso comparar o ID desse objeto com o ID do primeiro objeto que eu instanciei e ver que eles têm o mesmo objectId porque eles são justamente o mesmo objeto. Recapitulando então, classes respondem a métodos de classe, objetos respondem a métodos de instância e variáveis respondem ao que quer que seja armazenado nelas, porque uma variável é apenas um nome. Falando em variáveis, às vezes nós queremos criar uma variável com um valor que não irá mudar durante a execução do programa, ou seja, queremos criar o que nós chamamos de constantes. Ruby é uma linguagem que identifica constantes pelo seu nome. Se um nome começa com letra maiúscula, esse nome é uma constante. Nomes de classes, então, são constantes. Quando você define uma classe como essa, está definindo uma constante cujo nome é cart e cujo valor não muda. Será sempre essa classe que foi definida aqui. Módulos, que nós veremos mais para frente, também são constantes, porque os seus nomes começam com letras maiúsculas. Por convenção, se nós quisermos criar uma constante que não é uma classe e nem um módulo, como um número ou uma string, aí nós damos o nome para a constante com todas as letras maiúsculas, como é o caso desse exemplo aqui. Outra coisa importante é que constantes são globais, ou seja, elas são acessíveis de qualquer ponto do programa, dentro ou fora de uma classe, dentro ou fora de um método, não importa. No entanto, dentro de um método, você não pode declarar novas constantes, apenas acessar as que já existem. Falando em acessar constantes, a forma de acessar uma constante depende de onde ela foi declarada e de onde você está acessando a constante. Aqui nessa classe, o método initialize consegue acessar a constante maxCartNews normalmente, porque o método está dentro da mesma classe em que a constante foi definida. Nesse código, a constante está sendo usada para fazer uma verificação. Se o array tiver menos que a quantidade especificada pela constante, o método se comporta da mesma forma que nós vimos anteriormente, adicionando um novo objeto ao array. Caso contrário, a gente gera um erro usando o método fail e passa uma mensagem de erro. Legal, mas quem estiver de fora dessa classe e quiser acessar a mesma constante, precisa usar o nome completo da constante. Usar apenas o último nome se a constante estiver dentro de uma classe não funciona. Vamos ver como esse código funciona na prática. Novamente, o código que a gente está usando de exemplo está em um arquivo e eu já carreguei o arquivo no IRB. Em primeiro lugar, vamos ver se aquela verificação funciona. O código diz que eu vou conseguir criar no máximo 2 objetos do tipo card. Então, vamos ver se isso é verdade. Posso criar o primeiro objeto usando card.new, ok. Posso criar o segundo objeto, que deve funcionar, beleza. E eu posso tentar criar um terceiro objeto. Nesse caso, a gente vê que deu erro e que a mensagem de erro é exatamente aquela mensagem que a gente colocou no código. Legal, tá tudo certo. Então agora vamos ver como acessar as constantes. A constante storeName foi declarada fora de qualquer classe, então ela é acessível usando apenas o seu próprio nome, desse jeito. Já a constante maxCartNews foi declarada dentro da classe cart, e nós estamos aqui no IRB fora dessa classe no momento. Então, usar simplesmente esse código dá erro. Nesse caso, a gente tem que usar o nome completo da constante, que começa com a constante mais externa, a classe cart, seguido do separador 2 pontos, e aí sim seguido do nome interno da constante. Agora sim. Em um programa real, muitas vezes constantes vão ter nomes mais complexos que isso ainda, como por exemplo C1, C2, alguma constante. Porque em Ruby dá para declarar classes alinhadas e constantes alinhadas. Vamos recapitular as convenções que nós vimos até agora para a nomenclatura em Ruby. Em primeiro lugar, nós vimos que classes e módulos são nomeados em camel case. A primeira letra deve sempre ser maiúscula e as primeiras letras das outras palavras também serão maiúsculas, como My Class Shopping Cart e Simple Shopping Cart. Depois,
Métodos e variáveis locais são nomeados em snake case. Todas as letras são minúsculas e as palavras são separadas por underscores, como my variable shopping cart e simple shopping cart. Variáveis de instância são nomeadas assim como variáveis locais, mas o primeiro caractere do nome deve ser um arroba, como @cart, @size e @something else. O arroba aqui faz parte do nome da variável. Variáveis de classe também são nomeadas como variáveis locais, mas os dois primeiros caracteres devem ser dois arrobas, como @cart, @cartnews e @something else. Aqui também os arrobas fazem parte do nome da variável. Constantes que não sejam classes ou módulos são nomeados em letras maiúsculas e as palavras são separadas por underscores, como store, store name e max size. Além disso, uma convenção é que os nomes de arquivos também sejam em snake case, embora isso seja apenas uma convenção, não é uma exigência da linguagem. Esses três são exemplos de nomes de arquivos que seguem essa convenção.